Tem coisas que a gente não dá para entender. Mas se a gente orarmos a Deus, vamos entendermos o que precisamos entendermos. Veja só, esse pastor, ele veio pedir perdão pelo seu pecado em público, na internet. Pastor que prega muito bem. Agora, o que não dá para entender é o seu pecado. O pecado desse pastor. Veja só, eu creio que uma opressão muito grande do sistema religioso, ou até mesmo, não sei, quem sabe, o que ele passa com a mulher também, uma opressão que teve, e ele vem na rede social a pedir perdão. Agora veja só, eu sei que tem coisas que eu não concordava, tem coisas que ele colocava aqui, mas as mensagens deles, muitas que eu escutei, edificou muito a minha fé. E eu trouxe uma balança, cada um tem um ponto de vista, só não estou em concordância de algumas doutrinas que ele colocava e até mesmo atingindo outros pastores. Mas aí a gente sabe que a internet, às vezes, o homem deixa levar subir para a cabeça. Mas eu creio que ele está passando por algo. Ele está passando por algo e algo muito forte, entrou em depressão, certo? Isso aqui não é por acaso. Agora veja as pregações de Paulo Júnior. Paulo Júnior. Veja só o que é que o povo quer. Nunca na minha vida, peguei nesse livro com TV ligada, rádio, qualquer coisa. Eu nunca peguei nesse livro em 16 anos qualquer coisa. Nunca. Para tocar nesse livro eu tenho reverência. Nunca li a Bíblia com TV ou aparelho ou qualquer coisa ligada. Nunca li a Bíblia comendo qualquer coisa. Nunca. Toda vez que eu toco nesse livro, eu sei que eu entro na presença de um Deus santo. Cada página aqui deve ser folheada com reverência, cuidado e temor. Nunca. Vocês nunca me viram chegar atrasado em um culto. Eu chego 2 horas antes do culto. Nunca. E eu faço isso por temor a Deus, por reverência a Deus. Não tenho a menor pretensão de ficar enrolando. Nunca. Antes de eu ser pastor, mais ou menos uns 9 anos um membro de uma igreja. Eu nunca me levantei em 9 anos num culto para beber água e ir ao banheiro. Nunca. Eu estou dizendo nunca. Eu nunca na minha vida. Aqui, se ele pedir perdão sobre isso aqui que é pecado, algumas coisas de desentendimento, talvez o que acontece, eles estão passando por algo dentro de casa. O que ele declarou foi que o sistema, o ministério, o seu concílio chamou ele e convenceu a ele do seu pecado, por suas pregações, por sua maneira de estar pastoreando. Tem coisa muito forte aí, pesada também, dentro do sistema religioso. A gente não pode, certo que Deus está tratando que tem coisas que, quando a gente começa a debater, quando a gente começa a desfazer dos pastores, ou começa a achar que só a gente estamos certo, Deus abate. Aí Deus permitiu ele entrar nesse estado aí de depressão, mas é muito incrível. Agora, por que ele foi pedir perdão dos seus pecados? Veja só, o que é que muitos crentes e o diabo talvez acha que já venceu mais um. Ou crê que Deus não pode levantar. Muitos acham. Às vezes até uma reforma que ele vai buscar em Deus. Olha só. Vou voltar aqui. Primeiro, preguiça. Somos uma geração preguiçosa. É preguiça, assim, no
mais alto grau da palavra. Preguiça. Segundo, por que a gente não ora? Entretenimento. Não dá, né, Senhor? Eu tenho Facebook, WhatsApp, Instagram, eu tenho YouTube, Netflix, isso, e depois tem o Senhor. O Senhor está sendo muito disputado. Tem que atender às demandas das minhas mídias, das minhas plataformas e postar as minhas trivialidades. Irmãos, nós não somos uma igreja que ora. Pronto, vamos parar de rodeio. Aí, vamos parar. A gente não ora. Vamos parar. Somos carnal, somos fracos. Se entrar um endemoniado aqui jogando cadeira, vocês tudo vai sair correndo e ninguém vai ter coragem de orar por ele. Ah, mas não vai, e se orar vai passar vergonha e vai sair pelado, igual em Atos 16. Essa que é a verdade. Bíblia. Coisas valiosas custam caro. Não tem jeito de ver poder se não orar. Não tem jeito de vencer o pecado se não orar. As potestades não vão ser destronadas se nós não orarmos. Não vai haver mudança. Você vai continuar essa mulher sensual, iracunda, mundana e carnal. E você será esse homem covarde que não tem expressão nenhuma no mundo espiritual, cujos demônios dão gargalhadas de você. Dão gargalhadas. Gargalhadas. Seu dinheiro, seu corpo, suas roupas, sua inteligência não oferecem nenhum perigo para o chefe do inferno. Ele não teme essas coisas. Para isso o pastor veio pedir perdão. Teme um homem que ora. Mas alguma coisa? Você está disposto a jogar sua televisão fora para gastar tempo com Deus? Não, não está. Esqueça, não vai ver poder. Estão tentando calar. Desafio você pregar qualquer texto, qualquer enciclopédia teológica, qualquer parte da história da igreja para refutar o que eu estou dizendo. Tem jeito de fazer diferente? Não tem, não mudou. Eu leio a Bíblia de cabeça para baixo, viro, reviro. Ela não muda. Estes princípios são irrevogáveis, imutáveis. Não há como, não há. Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 960 horas diante da presença de Deus. E quando desceu, seu rosto estava iluminando. Não tem como negociar isso. Jesus o dia inteiro fazendo milagre, curando o cego, exausto, cansado, e passava a noite inteira orando. O homem não tinha pecado, cheio do Espírito Santo, e precisava orar a noite inteira. E você? E eu? Aí fica esse queixume. Casamento, pecado, filhos. Não tem jeito de ajudar. Não tem mágica com a fé, gente. É vida, gente. É sacrifício, gente. Oh, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Porque quem quiser achar sua vida, perdê-la-á. E quem por amor de mim perder sua vida, acha-la-á. Não tem jeito. Paulo diz: esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. É uma luta. Você precisa orar. Desligue, delete. Não tem jeito, não tem como negociar essas coisas. Muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. Ele diz por causa da sua eficácia. A ideia aqui, por causa do seu efeito poderoso. A oração é poderosa. O efeito da oração é poderoso. A oração não é lançada no ar. A oração, ela causa cataclismas. Elas têm o poder de realizar coisas notáveis. Por isso ele ordena: orem. Muito vale em seus efeitos. Abraão orou para Deus reverter uma sentença. Em alguns dias eu subverterei Sodoma, porque o seu pecado tem chegado até no céu. A Bíblia diz que Abraão se coloca e ora e diz: destruiria tu,
justo com o ímpio, e ora uma vez, e ora duas, e ora três, e ora quatro, e ora cinco, e Deus se rende a Abraão. Não! Havendo 5 justos, eu não destruirei. Por que a gente... Esse foi o pecado que o pastor veio pedir, que muitos querem. Agora vamos para outro vídeo, para você entender o que está acontecendo. Esclarecer e pedir perdão pelo seu pecado. Sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Pastor Paulo Júnior é referência na pregação da palavra de Deus. Às vezes é sério, mas não existe pecado em pregar a palavra de Deus de forma firme. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Após ser convencido pelo conselho de sua igreja que ele está em pecado pela forma dura de conduzir esta igreja, a sua casa, este conselho também o afasta de suas funções pastorais. Mas cadê o pecado? Você lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. Aí aparece um jovem em sofrimento eterno, vítima do pecado do pastor. Aí sim, vamos entender o pecado mortal que derrubou o pastor Paulo Júnior. O que eu tinha que fazer? Jovens tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca, e eu tinha que pedir perdão. Era assim que eu tinha que fazer. O pecado do pastor foi disciplinar o jovem que estava em pecado. Geração perdida do mimimi, do não me toque, que não aceita correção ou simplesmente Nutella. Com certeza somos a pior geração de crentes que já existiu na face da terra. A igreja é inundada em escândalo, adultérios, heresias, milhões de pessoas desacreditadas na liderança da igreja evangélica, e a preocupação desta liderança para não perder os seus fiéis é derrubar aqueles que ainda pregam a palavra de Deus. Pastor Paulo Júnior não é duro. Dura é a palavra de Deus para quem não suporta mais a sã doutrina. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E o que é a concupiscência? A concupiscência são nossos desejos exagerados pelo material, pela sensualidade que tem tomado de conta da maioria das igrejas. Essa igreja não quer um pastor que pregue a palavra de Deus. Essa igreja quer um pastor que prega o que eles querem ouvir, que é um pastor segundo as suas vontades, os seus desejos, tem prazeres em ser enganado, pagam para ser enganado e no fim vão para o inferno crendo que estão indo para o céu. O evangelho pregado por não engana ninguém, nem pega não, mas ele deixa consciente do seu lugar na eternidade. Vai uma igreja neopentecostal e em vez das revelações da doutrina da prosperidade, ofereça a palavra do Senhor pura e genuína, para ver quantas pessoas ficam lá dentro. Vai em uma igreja pentecostal e olhe qual é o culto que está lotado. Se é um culto de instrução, de doutrina da palavra de Deus, ou um culto de adoração ao Senhor. A palavra de Deus já não é mais interessante para muitos pastores, porque ela põe por terra toda essa palhaçada, o circo que muitos insistem em chamar de igreja de Deus. As pessoas que têm saudades do evangelho de 20 anos atrás, pergunta a qualquer um deles qual era o evangelho apresentado à igreja nesta época, se não é exatamente esse pregado pelo nobre pastor. Enquanto não aparecer alguém que mostre e comprove o pecado que levou à queda do nobre pastor, será só mais um vencido pelo sistema religioso. Eu quero dizer a vocês que eu pequei. Pastor Paulo... Aí tem a opressão, tem coisa muito oculta. Eu vou trazer aqui para você entender o que está acontecendo. Certo? Olha. Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar ministério destruído. Silas Malafaia, Feliciano prega hoje. Silas Malafaia, herege. Miles Monroe, herege. Querido, você está falando de pastor? Não caiu na ficha que você pode estar combatendo contra Deus? Se eu sou herege, meu ministério acaba. Não progride. Eu não estou aqui dizendo que você não é homem de Deus. Eu estou te dando um alerta. Que o caminho que você está é um caminho muito perigoso. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 a mulher também trata das qualificações. Melhorar pastor, também. um homem que quer ser pastor precisa ter aquelas qualificações.
Pois é. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei vivendo princípios que ali estão colocados. É que eu vou desmascarar um fariseu hipócrita chamado Paulo Júnior. Esse cara há muito tempo vem perturbando a igreja brasileira. Ele se julga superior a todo mundo. Ele que define quem é correto, quem é certo e quem é errado na igreja. Típico de fariseu que pensa que está acima de tudo e de todos. Né? Típico de fariseu, típico. É tão medíocre que abusa. É aí que está a raiz do problema. Eu também tem coisa que eu não concordava com ele, né? Perseguição com outros pastores e tudo. E o sistema, o que aconteceu foi isso. E no final, eu vou fazer um desafio a ele, quero ver se ele É de onde vem, algumas coisas que tiveram dele, pegou e também não dá certo, né? Porque tem coisas que eu não concordava, que ele não queria que Jesus cura, no óleo ungido, de algumas coisas, mas é a doutrina dele. Mas o golpe que você deu, eu tenho os documentos aqui. Você nunca mostrou a sua história, porque você deu uma rasteira num pastor simples e tomou a igreja dele. E você pertenceu à igreja pentecostal, a fonte da vida, mas nunca teve a experiência pentecostal, por isso que é um recalcado para falar dos pentecostais. Eu tenho pena é quem dá ouvidos a você, porque você é um fariseu hipócrita. Irmãos, é isso aí. Isso aí, algumas coisas que entre os evangélicos, os pastores existem. Não deveria, mas é isso aí que acontece. E Deus permitiu, às vezes isso aí acontece para tratar conosco, para que haja uma reforma ministerial. Para que também a gente venha ceder mais a buscar a Deus, mais a graça, quebrantar mais a sabedoria do alto, para que podermos tangermos, dirigirmos e cuidar da igreja de Deus. Mas aí, o negócio com o pastor aí, o que fizeram com certeza foi estreito. Tem alguma coisa a ver aí, e a família quer que ele faça, se retrate dessa forma. Porque talvez, né? Caso Deus também está tratando, negócio de perseguir evangélico, que sou certo, e começar a... Isso não dá certo, perseguir, tocar na unção dos pastores. O que acontece é isso aí, cai, né? Viver falando, degredindo, e a gente tá bem, não concordar com algumas doutrinas, alguns ensinamentos de alguma igreja, mas não queremos achar só certo, cada um tem sua visão. Esse que aconteceu, tá aí, vamos orar pelo pastor Paulo Júnior, que Deus assim o ajude e conceda graça. E sua opinião, né? Cada um de nós precisamos mais ainda.